Então, voltando aqui, galera, com o nosso curso de Power BI, hoje a gente vai fazer algumas medidas DAX aqui para que você entenda como que elas funcionam e para que serve. E antes de mais nada, o que é uma medida DAX? O que é DAX? DAX é uma linguagem de programação da Microsoft que ela criou para que a gente criasse medidas, cálculos de forma mais eficaz, cálculos colunares. Similar que a gente tem lá no campo calculado, quem usa a tabela dinâmica lá no Excel, é muito similar àquilo, mas com uma gama de possibilidades muito maiores. Eu vou fazer alguns comparativos aqui durante essa aula para você entender bem o que é uma medida DAX. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai aqui embaixo no botão se inscrever e do ladinho vai lá no sininho que você ativa ele e você vai receber as notificações aí quando a gente publicar algo novo aqui no nosso canal. Antes que a gente comece a fazer a medida DAX, eu quero mostrar aqui para vocês uma planilha Excel, que é a nossa mesma planilha que a gente está usando como consulta. Quero mostrar para vocês o que ela vai resolver no nosso caso aqui. Uma das coisas que eu vou querer resolver no nosso relatório é calcular o total de vendas por cidade. Então, aqui primeiro que eu não tenho o total de vendas nessa tabela e muito menos eu tenho a cidade aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou trazer a coluna da cidade para cá. Então, eu vou usar a função PROC-X, tá? Eu não vou ficar explicando isso daqui porque não é nosso objetivo, mas se alguém quiser entender como que faz essa função, vou deixar logo aqui acima aqui um card para você entender a função PROC-X aqui do Excel. Mas vamos lá, eu vou fazer ela PROC-X, eu de acordo com a loja, eu vou buscar aqui nessa outra tabela, vou selecionar aqui o intervalo das lojas, vou travar e vou selecionar aqui o intervalo das cidades e vou travar também utilizando a tecla F4. Fechei o parênteses, vou dar um Enter. Trouxe ali para mim a primeira loja Guarulhos, vou chegar aqui, cruz vazia, canto inferior direito, duplo clique, levou as lojas para todas, levou as cidades, desculpa, para todas as lojas. E aqui eu vou fazer total vendas é igual isso vezes isso. Vou dar um Enter, vou canto inferior direito, cruz vazia, duplo clique aqui também. Ajeitou a coluna. Eu poderia fazer esse cálculo aqui na tabela dinâmica, tá? Eu poderia criar uma tabela dinâmica e inserir esse cálculo aqui dentro dela também. Também tem uma videoaula explicando como que faz isso daqui. Vou também colocar o card aqui em cima. Agora eu vou pegar esse intervalo aqui, vou dar um Ctrl asterisco, selecionei todo esse intervalo, vou inserir uma tabela dinâmica aqui, ó. Eu vou colocar aqui mesmo, na tabela dinâmica. Ok. Então, eu vou trazer aqui, ó, cidade para cá e total vendas para cá. Exatamente isso daqui que eu vou fazer lá no Power Query, tá? Sem precisar criar todas essas etapas aqui, tá? Fazendo duas coisas, criando a medida DAX e fazendo o relacionamento entre tabelas. Então, vou trazer esse mesmo resultado lá para o Power BI, sem fazer todas essas etapas aqui, de forma mais simples, utilizando a medida DAX e utilizando a conexão entre tabelas. E é mais leve também, porque eu não preciso carregar todo o meu banco de dados com todas essas colunas aqui. Então, eu vou fazer lá e vou comparar aqui para a gente ver daqui a pouco. Vou sair aqui da minha planilha, vou arrastar ela para o lado aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu gosto de deixar as medidas bem organizadas. Eu vou criar uma consulta em branco, tá? Vou mostrar aqui para vocês que eu coloco as medidas dentro dela, os cálculos somente dentro dela. E como que eu faço isso? Eu clico aqui em obter dados, mais, venho aqui em outro, lá no final, consulta nula. Tá abrindo ali lá no Power Query. Vou chamar ela aqui de medidas e vou fechar e aplicar. Lembrando que essa medida aqui não terá dados nenhum nela, é somente para mim adicionar os cálculos aqui, as medidas dentro dela. Apareceu aqui para mim. Então, eu vou criar duas medidas. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito aqui e nova medida, ou eu posso, em página inicial, nova medida aqui, ó. Cliquei no botão nova medida. Primeiro, eu vou criar uma medida que chama quantidade total. Eu vou alterar aqui, ó. Vou chamar ela de QTD total. É uma função que chama sum, S-U-M. Eu vou dar um tab, ela reconheceu ali, cliquei no tab. Quem que eu vou somar? O total de vendas, que é a coluna quantidade, que está aqui, ó, está na consulta dados, na tabela dados, essa coluna aqui chamada quantidade. Se eu começar a digitar ali, ó, ele já reconhece também.
Às vezes eu tenho várias e várias colunas, né? Então ele já reconhece para a gente. Então essa medida aqui está pronta, dei um Enter. E agora eu vou criar uma medida que faz a mesma coisa que eu fiz lá no Excel, aquela soma por cidade. É a SumX. Vou vir aqui, página inicial, nova medida. Vou chamar essa aqui de valor total. Valor total. SumX. Cliquei no Tab, apareceu ali para mim. O primeiro argumento que eu tenho que fornecer para ele é a tabela. Qual que é a tabela que eu quero fazer isso daqui? É a tabela fdados. Dei um tab ali, ele puxou a tabela para mim, vou clicar em vírgula. Aqui, diferente do Excel, que seria ponto e vírgula, no Power BI a gente usa vírgula. E qual que é a expressão? Eu vou multiplicar quantidade, ela trouxe ali para mim, fdados quantidade, vezes, asterisco, valor. Trouxe ali para mim o valor. Fechei o parênteses e está pronta a minha outra medida. Agora aqui nós vamos fazer um negócio aqui, ó. Tá vendo que essa coluna ela trouxe, quando eu criei essa tabela anteriormente, essa consulta nula, o que que eu vou fazer? Eu vou vincar nessa coluna aqui, clicar com o botão direito do mouse em cima dela e vou clicar em excluir do modelo. Ok? Aí veja o que que ele vai fazer. Tá vendo que ele apareceu esse símbolozinho aqui de calculadora? Ele já entendeu que essa consulta aqui, que essa seria uma tabela, ela tem medidas dentro dela, tá bom? Então, isso aqui é uma forma que o Power BI fornece para a gente, para que os nossos relatórios fiquem mais organizados, o nosso projeto fique mais organizado. Outra etapa extremamente importante é a conexão de tabelas, que é esse botãozinho aqui, ó. Cliquei nele, ele trouxe aqui para mim. O que que acontece? Vocês lembram que a gente criou um PROC-X? O PROC-V também poderia ser, para conectar a tabela, a cidade dessa tabela nessa outra aqui? Então, no Power BI a gente não precisa fazer isso, porque eu já crio as conexões através dessa ferramenta de conexão de tabelas. Nesse caso aqui, o Power BI ele já conectou automaticamente. Ele já reconheceu que essa coluna loja é a mesma de loja daqui, ó. Se a gente coloca o cursor em cima da linha, ele mostra as duas ali. Só que há casos que ele não vai reconhecer. Nesses casos, como que a gente faz? Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse e vou excluir esse modelo. Excluiu ali. Beleza. Simplesmente eu venho aqui em loja e arrasto para cá. Pronto. Apareceu ali para a minha conexão. Agora aqui um conceito importante. Lembra quando eu falei anteriormente lá do D, dimensão, e o F, dados? Tem aqui outra coisa que está relativa a esse conceito. Por exemplo, as tabelas de dimensão, eu tenho que ter uma chave primária. O que é uma chave primária? Um item que não se repete na tabela. Nesse caso aqui, a tabela de lojas, ela não pode se repetir a loja. Ela pode só ter uma loja. Ela pode até ter duas cidades. Por exemplo, se eu tiver duas lojas na mesma cidade. Vamos ver se tem aqui. Deixa eu ver se tem. Eu não me lembro. Tá abrindo ali para minhas tabelas de lojas aqui. Vamos ver se alguma cidade se repete. Vou classificar aqui em ordem crescente. Fica mais fácil. Nesse caso aqui não se repetiu, mas poderia se repetir. Não seria um problema, tá? Só que loja, nesse caso aqui, não pode se repetir, tá? Porque essa é a chave primária a qual está conectado esta tabela nessa tabela, tá? E pode ver que outra coisa que mostra isso é que aqui está 1 para asterisco. Só tem um item desse aqui. Asterisco é porque aqui nessa tabela, as lojas se repetem. Eu posso ter 20, 30, 40, 100, 200, 1000 registros da mesma loja nessa tabela, mas nessa eu não tenho. Então, isso é mais um conceito aí da tabela dimensão, que esse aqui tem que ser uma chave primária. Uma dessas tem que ser a chave primária. E na tabela fato, eu posso repetir loja, marca, qualquer coisa que eu possa repetir quantas vezes forem necessários. Que aqui nessa tabela eu vou gravar cada registro da minha loja, cada venda da minha loja vai entrar ali. Cada venda, não da minha loja, mas de todas as minhas lojas vai entrar lá no meu sistema. Então, já verifiquei aqui, as minhas conexões estão feitas. Agora eu vou checar se isso aqui deu certo. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui do relatório e vou criar um relatório simplesinho aqui, ó, esse aqui de matriz. Quem que eu vou trazer para esse cara? Eu vou pegar
na tabela de lojas, eu vou trazer cidade para linhas e vou trazer o valor total para valores. Vamos ver se deu certo? Ó, eu vou pegar a planilha Excel, cadê ela? Vou arrastar ela aqui para cá. Blumenau, 780 mil. Olha lá, 780 mil Blumenau. Cabo Frio, 2.567.993. Cabo Frio, 2... Ops, deixa eu fechar aqui. Chegar para o lado que fica mais fácil a gente ver. 2.657.993. Vamos ver só mais uma aqui. Manaus, 3.003.283. Manaus, 3.003.283. Então, é isso que as medidas DAX fazem. Ela faz os cálculos de forma bem mais rápida, tá? Neste caso, volto a dizer, eu conseguiria ter feito aqui, utilizando a medida calculada no Excel. Se eu viesse aqui em análise tabela dinâmica, campo calculado, desculpa, eu falei medida calculada. Se eu utilizar essa ferramenta aqui, eu consigo calcular esse caso aqui também. Porém, no DAX existem várias outras funções que resolvem muitos outros problemas que não tem no Excel. Chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço você ter chegado até aqui, espero que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo que a gente vai te responder. Se você gostou dessa aula, deixe seu like aí que você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Beleza? Então te espero na próxima aula e até mais. Um grande abraço.